Olha, gente, 6 suspeitos de integrar uma organização criminosa que arrombava caixas eletrônicos foram presos em Fortaleza. Os suspeitos cometeram crimes também aqui no estado de Alagoas. Existem presos lá em Fortaleza e aqui também na cidade de Maceió. Não é isso, Maílson Franklin? Traz as informações ao vivo pra gente. Muito boa tarde. Boa tarde, Gerna Lopes, boa tarde a todos que assistem ao programa Fique Alerta. Exatamente, tem presos aqui em Maceió, presos na cidade de Fortaleza. Essas pessoas, elas integram, segundo a Polícia Civil, uma organização interestadual, né, responsável por assaltos e arrombamentos a bancos e a caixas eletrônicos. Inclusive, segundo a Divisão Especial de Investigação e Captura, a DEIC, essas pessoas têm envolvimento no arrombamento ao caixa eletrônico da Prefeitura de Arapiraca, que aconteceu esse ano no dia 7 de abril. Para falar mais sobre a prisão desse grupo, a gente conversa a partir de agora com o delegado Caio Rodrigues, que é o delegado da Divisão Especial de Assaltos a Bancos aqui da DEIC. Delegado, boa tarde. Quanto tempo durou essa investigação para que vocês conseguissem localizar essa organização criminosa? Boa tarde a todos. Essa investigação começou já no dia do crime, quando a gente fez os levantamentos iniciais. Os trabalhos foram realizados com muita cautela, com muita prudência, e a gente conseguiu identificar quem foram os criminosos que naquela noite invadiram a Prefeitura de Arapiraca, renderam os vigilantes, amarraram esses servidores e em seguida praticaram esse arrombamento no cofre, no caixa eletrônico da Prefeitura de Arapiraca. Eram indivíduos que eram oriundos do estado do Ceará, muito embora alguns deles sejam naturais do Pará, e praticavam esse tipo de crime em diversos estados do Nordeste. A gente conseguiu identificá-los, trocou informações já de imediato com a Polícia Civil do Ceará, que passou a monitorar esse grupo e conseguiu lograr isso, fazer uma operação muito bem feita, que resultou na prisão de 6 pessoas, né? Uma no estado de Alagoas e as demais no estado do Ceará. Delegado, essas pessoas têm envolvimento em outros assaltos a bancos aqui no estado? No estado de Alagoas, a gente não confirma o envolvimento em outros arrombamentos. Porém, por todo o Nordeste, foram vários os crimes cometidos. Inclusive, um deles contava com 8 mandados de prisão em aberto. Então, a gente tem ideia por aí da dimensão dessa organização criminosa que vinha atacando diversas instituições financeiras, diversos supermercados, prefeituras. Eles gostavam de atacar, sobretudo, esses estabelecimentos onde havia caixas eletrônicos. Ou seja, a base praticamente dessa quadrilha era em Fortaleza, né, no estado do Ceará, e eles distribuíam ali os trabalhos para os criminosos, eles monitoravam os estados, né, exemplo aqui que aconteceu, né, na cidade de Arapiraca, ou seja, uma prefeitura, um caixa eletrônico dentro, a movimentação é muito grande de servidores municipais, então eles sabiam que o caixa sempre estava abastecido, principalmente no início do mês, já que aconteceu no início do mês de abril, provavelmente no dia 7. Então, eles tinham essa informação e conseguiam monitorar o momento em que os caixas eletrônicos estavam abastecidos. Perfeito. Esse tipo de acompanhamento costuma ser realizado por esses grupos. Eles costumam avaliar o melhor momento para a ação, tendo essa análise aí como principal modo de agir. Eles costumam verificar o momento em que o caixa eletrônico é abastecido e logo em seguida é feito o ataque. Isso aí é um padrão da forma de agir deles. A Polícia Civil conseguiu identificar, saber a quantia que foi levada do caixa eletrônico lá de Arapiraca? A gente não conseguiu essa informação precisa, mas foi sim um valor bastante significativo, pois o caixa eletrônico tinha sido abastecido no dia anterior. O senhor falou que um dos suspeitos ele tem 8 mandados de prisão, é isso? Isso, segundo os levantamentos da Polícia Civil do Ceará, conseguiu identificar que ele respondia a diversos processos e havia 8 mandados de prisão em aberto. Ele estava utilizando nome falso, documento falso e na tentativa de esconder a sua verdadeira identidade, mas foi descoberto, está preso e vai responder por todos esses crimes. Quantos foram presos aqui em Maceió? Uma pessoa foi presa em Maceió. Uma pessoa só. Isso, os demais foram presos lá em Fortaleza. Eles assumiram esse assalto, que faziam também parte dessa organização criminosa? Sim, houve confissão. Eles reconheceram que vieram ao estado de Alagoas, que praticaram esse arrombamento na Prefeitura de Arapiraca. A gente já não tinha dúvidas e ainda conta agora com a confissão deles.
há uma possibilidade dos outros estados, né, das outras polícias lá, principalmente a Polícia Civil, pedir realmente a prisão dessas pessoas, além, né, pedir que fique mais tempo no presídio, já que essas pessoas têm ligação com arrombamento a outros caixas eletrônicos nos outros estados? Sim, sim, perfeitamente, né? A gente já tem esse conhecimento de que um deles já tem 8 mandados de prisão em aberto, um outro responde a 6 processos, então não há dúvidas que esses são apenas os delitos pelos quais eles foram indiciados. No entanto, certamente praticaram outros delitos. A gente difunde essa informação para que outras forças policiais consigam também esclarecer os crimes que aconteceram em suas áreas. Material foi apreendido, delegado? Foi apreendido lá no Ceará grande material utilizado para arrombamento, né? Maçaricos, discos de corte, todo esse material que é utilizado para fazer o arrombamento do caixa eletrônico e subtrair o dinheiro que lá é armazenado. Qual o crime que essas pessoas vão responder? Essas pessoas vão responder por constituir e integrar a organização criminosa, assim como pelo delito de roubo majorado. Ok, delegado Caio Rodrigues, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Fique Alerta. Tá aí, Gerna Lopes, 6 pessoas presas, né, envolvidas em arrombamentos a caixas eletrônicos e o último fato, o último crime que essa quadrilha do Ceará cometeu foi aqui no estado de Alagoas, no caixa eletrônico que fica na prefeitura da cidade de Arapiraca. Inclusive, nós mostramos esse fato aqui no programa Fique Alerta. Gerna. Ok, ô Maílson, pergunta até inclusive para o delegado também, que com a prisão desses 6 elementos, né, tanto lá no Ceará como também aqui em Alagoas, há possibilidade, como eles migravam também para outras organizações criminosas, que outras pessoas sejam presas e outras organizações criminosas sejam também desarticuladas, Maílson? Ok, eu vou fazer essa pergunta ao delegado Caio Rodrigues. Delegado, com a prisão dessas pessoas, né, tem essa informação se eles eram migrados para outras organizações criminosas, outras pessoas podem ser presas também pela DEIC? Sim, sim. A gente já identificou que costuma ser uma prática dessas organizações criminosas trocar alguns integrantes. Eventualmente, uma ação no estado de Alagoas precisa de um apoio de alguém natural daqui, que resida aqui em Alagoas. Isso vai facilitar essa ação desse grupo, assim como em outros estados isso acontece. Então, há um núcleo base da organização criminosa, mas que existem também indivíduos flutuantes nessas ações. Outras pessoas continuam sendo investigadas para a gente identificar se eventualmente não contou com a participação de mais alguém nessa ação aqui no estado de Alagoas, no município de Arapiraca. Então, outras pessoas podem ser presas também, né, nessa investigação? Sim, sim, a gente continua investigando para esclarecer de fato toda a ação criminosa e se eventualmente não havia outro integrante que não acabou sendo identificado nesse primeiro momento. A gente continua trabalhando e, se houver, a gente vai efetuar sim essa prisão. Ok, delegado, muito obrigado mais uma vez. Tá aí, Gerna, é uma organização criminosa, né, muito grande, né, quando se trata, né, de arrombamento a caixas eletrônicas e a bancos. A gente sabe que não são 2 pessoas, 4, mas sim muitas, né? Mais, praticamente, eu acredito que o mínimo deve ser 10 pessoas envolvidas em um único arrombamento, né? Isso, delegado, já dá para identificar isso ou mais? Varia bastante de acordo com a modalidade de ação, mas a gente acredita que esse grupo aí contava assim com aproximadamente 10 pessoas, foram ações em diversos estados. Pode ser eventualmente que nem todos os 10 participaram de todas as ações, mas esse núcleo acabava interagindo e eram a base dessa organização. Ok, delegado. É aquela participação direta e indiretamente, mas realmente praticou um crime, envolvido e, claro, a polícia vai no encalço e vai prender e vai responder na justiça. Gerna, é com você no estúdio.